Não tenho boca, então por isso preciso gritar. Essa é a melhor definição desse episódio. O episódio 7 de Circo Digital foi uma surpresa, porque nós achávamos que seria um episódio de praia simples, depois do 6º episódio que teve. Mas não, eles quiseram surpreender e nos impactar ainda mais, dando mais perguntas e deixando nós confusos. Mas eu acredito que nós não vamos ganhar nada enrolando desse jeito. Então vamos logo destrinchar cada camada dessa cebola, pois com certeza deu vontade de chorar ver tamanha agonia dos personagens. Isso porque você dá esperança para uma pessoa e depois tirar daquela forma é extremamente cruel. Mesmo que o Caim não entenda o significado de dor e sofrimento. Então vamos ver as mentiras e também as verdades no episódio 7. O episódio 7 começa com a Zubul se escondendo do Caim, porque ela não quer participar da aventura, mas a Pomni e os demais acabam achando ela. E eles não só acham a Zubul, também acham uma carta do Caim falando que ele está ocupado. Mas quando eles percebem ao lado, quem estava narrando era o próprio Caim. Chegando lá e deixando a Zubul bastante irritada, porque ela vai participar de uma aventura. Mas o Caim fala para eles que ele não pensou em nada mesmo de aventura. Então ele pede para todo mundo ficar tranquilo. Mas ele pede uma sugestão na porta chinesa, onde ele bota algumas cartas em chinês, passa por baixo da porta e a porta vai dar uma resposta para ele. O interessante dessa cena tem algo muito importante sobre o Caim. Isso porque durante essa cena nós vimos lá uma palavra, a tradução dela é ovo. E depois que o Caim bota por baixo da porta, vem outra carta. E o significado daquela outra carta significa dor. E o interessante é que o Caim, ele riu quando viu essa mensagem. Mas ele disse que não entendeu por causa que ele não entende chinês. Com certeza ele falou isso só pela piada. E também o Caim é um IA. Ele não é capaz de sentir os sentimentos dos seres humanos. E um desses sentimentos é a dor. E isso é muito importante para esse personagem, porque nós entendemos bem mais o Caim, sabendo que ele não é capaz de sentir emoções. Então por isso ele não sabe o que é dor, ele não sabe o que é sentir dor, e também ele não sabe que os outros personagens estão sentindo dor. E o Caim dá a ideia para eles irem no Lago Digital, para eles descansarem um pouco e curtirem bem mais o Circo Digital. E é isso que eles vão fazer. Nós vemos a Pomni e os demais indo para o Lago Digital, onde lá tem uma tenda mágica, onde eles se vestem com roupas de praia. E a Pomni é a primeira, e até mesmo interagem com o sol. Eu acho o sol de Digital Circo muito engraçado, por ele ser muito aleatório, assim como o Caim. Então nós vemos os personagens curtindo a praia com roupa de praia, menos o Jax. Depois do episódio 6, ele está um pouco mais fechado e quer um tempo para ele, então por isso ele está isolado, não mexendo e infernizando a vida de ninguém. Mas durante uma brincadeira de vôlei na praia, junto com a Ragta, a Pomni e o King, o olho da Ragta acaba caindo do lago e a Pomni vai ter que pegar esse olho. Então ela vai atrás à procura do olho lá no fundo e ela tem a surpresa dos NPCs mais esquisitos até agora e também geniais, porque aparece para ela um peixe todo mal renderizado, e esse peixe faz referência aos anos 90, onde o CGI não era dos melhores e nós tínhamos animações com esse nível de CGI, já que Digital Circo faz muitas referências ao mundo digital em si. Inclusive essa daqui dos peixes, que eu achei muito engraçado, por causa que eles são muito mal renderizados, então por isso é muito engraçado. E aliás, tem a questão do tesouro, porque esse peixe está oferecendo tesouro para Pomni. Mas a Pomni não se interessa por esse tesouro, mas tem algo muito interessante, é que o tesouro desse peixe que ele estava oferecendo para ela acaba sumindo. Não existia tesouro algum e ele fica lá desesperado, sem saber o que fazer, uma falsa esperança. Ele foi tirada dele, e isso deu spoilers o que vai acontecer no final desse episódio. E depois a Pomni volta a procurar o olho da Ragta. Enquanto isso, o Jax está lá de boas quando vê a Zubul e tá com um balde de água nele. E o Jax se pergunta por que ela fez isso. E ela menciona todas as vezes que ele foi bastante desgraçado com ela. E até mesmo aqui tem uma Jojo referência, por causa que ela falou que o Jax já passou com um rolo compressor por cima da Zubul. Fãs de Jojo perceberam a Jojo referência aqui.
E aqui também nós vemos que a Zubo, ela está se acostumando com seu corpo, por causa que ela está sempre mudando. Ela não precisa ficar presa sempre com a mesma coisa, e se ela tiver um problema, ela pode conversar com alguém que ela confia. Isso o Jax atualmente não está podendo fazer, então ele sai de lá só para eles não encherem o saco dele. E quando a Pomni está se enxugando, interagindo com o camarão NPC, ela vê o NPC misterioso, e esse NPC chama a Pomni, e a Pomni vai atender o chamado desse NPC. Enquanto isso, o Jax, ele se tranca no seu quarto e deita na sua cama. E aqui tem um momento muito importante do Jax, já que nós vemos fotos nas paredes, onde o Jax gosta de bater fotos dos momentos felizes. Em um desses momentos nós podemos ver, quando ele vira a foto, nós podemos ver o Kaufman e também a Ribbit em uma aventura muito felizes. Mas as coisas estranhas começam a aparecer agora, porque durante esse quarto, quando o Jax olha para o lado, ele vê um triângulo abstraído. E nesse triângulo começa a surgir mãos familiares, mãos da Ribbit. Ele vai tocar nessa mão, e quando ele começa a chegar perto, ele começa a ver abstrações de todo o tipo. Realmente aqui o Jax, ele entrou numa viagem muito grande, e com certeza vai ter muita gente que vai pegar essa cena do Jax e fazer memes com ela. Vocês sabem muito bem o que eu estou me referindo, porque parece que o Jax está numa viagem, numa lombra muito grande. Parece que ele está usando alguma coisa que deixa ele muito feliz, porque está muito psicodélico, está muito doido aqui o Jax. E parece que ele está feliz, parece que ele está gostando disso. Mas uma coisa boa acontece, por causa que a Pomni bate na porta dele, e quando ele acorda, nós podemos ver que os olhos dele estão brilhando, mostrando que aquilo não era coisa da cabeça dele, que ele estava começando a se abstrair, por causa dos olhos brilhantes que ele estava quando ele começou a acordar. E talvez, se ele não fosse interrompido, ele teria se abstraído, assim como o Kaufman, que se abstraiu dentro do seu quarto. E quando ele vai ver, é a Pomni e o NPC misterioso. E eles explicam tudo pro Jax, falando que aquele NPC misterioso é um humano, como eles. Mas o Caim não deu importância para ele, por causa que ele ficou com o NPC padrão, aqueles NPCs que o Caim costuma usar. Então por isso fez vista grossa com ele e conseguiu se disfarçar muito bem no circo. E aqui ele precisa da ajuda do Jax, por causa que o Jax tem chave de todas as portas. Ele quer uma chave para entrar na sala chinesa, por causa que lá o Caim não vai entrar e não vai descobrir os planos de fuga que ele tem. Então por isso o Jax ajuda eles, dando todas as chaves que ele tem. E no começo ele não quer muito fazer isso, mas a Pomni consegue convencer ele para ir junto para ver o que vai acontecer. Então eles pegam toda aquela chave e começam a testar na porta chinesa para ver qual funciona. Mas nenhuma funciona. Então o Jax tem a ideia de abrir a porta simplesmente e dá certo. E o NPC sai de lá correndo. E destaque para a cara da Pomni depois disso. Então eles entram no quarto chinês e lá o NPC misterioso começa a contar tudo o que ele sabe e o plano de fuga dele. E aqui é uma das partes mais importantes, porque nós temos muitas informações que talvez sejam verdades, porque aqui tem informações muito importantes sobre a CIA. Porque o NPC misterioso, ele fala que o Caim é um IA, uma inteligência artificial, e o plano dele de sair é através da sala do próprio Caim. Por causa que ele estava falando que ele era um antigo funcionário da CIA. Ele e mais outros foram responsáveis de construir aquilo tudo, e também o King. E destaque que ele não queria que o King participasse dessa aventura, já que nós vimos no episódio 6 que o King também é capaz de manipular o circo digital, assim como ele fez aquela borboleta para Ragta. Então tem muita importância dele não querer que o King participe disso tudo. E o King, com certeza, como eu falei desde o começo, ele é a chave para sair do circo digital. Mas no momento vamos deixar ele um pouco de lado. Praticamente a CIA criou cápsulas onde ele bota os seres lá ainda vivos e manda para esse mundo digital, pelo menos a consciência da pessoa. Ele acabou falando demais e acabou parando no circo, mas o Jax interrompe ele falando que ninguém de lá trabalhava na CIA, mas o NPC fala que a CIA estava expandindo o seu negócio, então por isso eles acabaram caindo lá também. E dando destaque na fala do Jax, falando que aquilo tudo é uma aventura e o Caim vai aparecer dando parabéns para a aventura que eles fizeram, dando destaque a essa fala. E o NPC fala que ele está vendo eles há muito tempo,
desde o primeiro episódio. Ele fala que não se revelou antes por causa que ele não queria estragar a única chance que eles tinham de sair daquele circo. Então aí eles começam o plano deles. E vocês perceberam, quando o NPC estava falando o plano dele no papel, nós podemos ver lá uma abelha riscada. E nós sabemos que o Caim gosta de abelhas. E o NPC misterioso resolve fazer um rosto para ele e dar um nome para ele. O nome que ele se deu era Abel. Nós sabemos que o significado de C&A é Caim e Abel, o nome que ele escolheu agora. E o plano começa com o Jax, por causa que eles precisam que o Jax pegue a chave que está na boca do Caim. Então ele tem um certo encontro com o Caim. E o Abel fala para ele falar para o Caim dos passatempos dele, se ele tem algum. E isso podia causar um pane na cabeça do Caim, e assim tendo a oportunidade de pegar a chave que está na boca do Caim. E nesse momento, a dublagem brasileira se superou, por causa que o Caim volta a si e pergunta pro Jax, com a mão na boca dele: Jax, o que tu tá fazendo aí? E o Jax responde que sempre foi um sonho dele ser comido pelo Caim. E o Caim responde: que sonho esquisito, gostei. E isso é exclusivo da nossa dublagem. E depois disso, a Ragda e a Pomni, junto com a Abel, vão até uma área secreta para pegar o passe de administrador, que eles vão precisar desses passes para entrar na sala do Caim. Enquanto isso, a Ragda se pergunta com a Pomni se é bom confiar nele, mas a Pomni dá um certo voto de confiança nele, por causa que ele fez uma promessa pro King. E nós vemos que o Abel ele está com um cordão, e quem está na imagem desse cordão não dá para ver, mas ele falou que tinha uma promessa a se cumprir. Mas aí que eles chegam numa área secreta onde eles entram para pegar os passos de administrador. E nós voltamos pro Jax junto com o Caim, quando o Caim tá falando do macroverso, algo muito interessante que ele gosta muito e queria bem mais informação. E esse macroverso que ele fala é o nosso mundo real, onde nós podemos ver lá um escritório, um computador, a sala. E o Caim queria saber bem mais desse mundo para replicar nas suas aventuras. E nós vimos que ele estava fazendo isso lá no primeiro episódio, onde a Pomni achou a suposta saída. Nós vimos esse macroverso que o Caim estava tentando recriar. Mas durante outra pane do Caim, dessa vez o Jax consegue pegar a chave da boca do Caim. E o Jax fala que precisa voltar por causa que ele está fazendo uma grande surpresa para o Caim, para assim deixar ele bastante distraído. Enquanto isso, a Gangly e a Zubul ficam esperando o Jax, mas eles têm uma ideia de falar o que está acontecendo para o King, já que o Abel falou que não era boa ideia chamar o King. Então eles resolvem falar o que está acontecendo. E quando eles vão falar o que está acontecendo com o King, elas mencionam o Abel. E o King fala, quem? Mostrando que ele não conhecia o Abel. Então quando falam para ele que eles já acharam uma saída para sair do circo, o King fala que aquilo não faz sentido, mostrando que tem algo de muito errado. E o King sabe disso, mas tem aquele problema da luz, da escuridão e os demais. Então por isso ele não pode fazer muita coisa. E o Jax acaba voltando ali, mostrando que ele conseguiu pegar a chave do Caim. Enquanto isso, a Pomni, a Ragda e o Abel chegam na sala misteriosa. E dando destaque, se você jogou PS2, perceberam que essa área tem referência ao PS2. Quando nós ligamos o PS2, onde tem aqueles cubos, aquelas luzes voltando, é idêntico ao início, quando nós ligamos o nosso querido PS2. Quando eu vi essa área, me lembrou rapidamente eu ligando o meu PS2 para jogar meu GTA San Andreas. Eu achei isso muito foda aqui de Circuit Digital. Se você também jogou muito PS2, com certeza pegou essa referência assim que bateu o olho. Mas continuando, o Abel começa a pegar os passes de administrador. Ele pergunta quantos passes. Eles falam que 6, por causa que o King também vai participar. E o Abel não queria isso, falando que o King é muito estável. Mas elas querem assim. E a Ragda finalmente entende que o King ele fica sábio daquele jeito quando ele está no escuro. E uma fala muito curiosa do Abel, que o King é sábio quando ele usa com sabedoria. Mas quando elas percebem isso, ele acaba mudando de conversa. Então eles chegam e começam a dar o passe de administrador, que é uma mão pequena para cada personagem. E quando a Pomni dá essa mão pro King, e o King pega e percebe uma coisa e vai falar algo pra Pomni. Mas quando ele vai falar, ele entra na luz e esquece o que ia falar para Pomni. E com certeza era algo muito importante, falando que aquilo tudo era uma aventura que não fazia sentido nenhum. Mas por causa disso ele acabou esquecendo e nada acontece.
Então aí só falta ir para a sala do Caim. E a Zuba ela está apressada com isso, porque ela quer sair daquele circo quanto antes. E o Jax até questiona, por que tanta pressa? E ela até pergunta para o Jax, não tem gente esperando por você não? E ele fica todo desconcertado, mostra que o Jax talvez não tenha ninguém esperando ele, ou que a vida do Jax não seja nada fácil, ou talvez tenha uma tragédia muito grande por trás desse personagem antes dele entrar no circo. Então o Abel leva eles para a entrada da sala do Caim, onde o Abel fala uma coisa que nós já sabia, que o Caim tem problemas de colisão de cubos. Por algum motivo, Caim não consegue resolver isso. Talvez isso seja uma parte muito importante para eles usarem contra o Caim, essa colisão que ele não sabe resolver. Então ele começa a pegar cada um e jogar no cubo para ter uma colisão e assim jogar ali mais longe e assim acertando no balão onde é a entrada da sala do Caim. E quando o Jax chega lá, já que ele foi o primeiro, ele vê uma porta azul e vermelha. Então ele faz isso com os restantes até sobrar o King e a Pomni. E a Pomni fala que o King devia ir primeiro. O Abel fala que tem certeza e ela quer daquele jeito, mostrando que talvez se a Pomni fosse antes do King, talvez ele daria um jeito para tirar o King daquela aventura, já que desde o início ele não queria que o King participasse. Mas ele acaba fazendo o King ir primeiro. E a Pomni até fala se quando eles voltarem para o mundo real, ela vai pagar uma breja para ele. Mas ele responde para ela fazer a escolha certa. E ao chegar lá da sala do Caim, eles abrem uma porta, mostrando toda uma área onde nós podemos ver aventuras antigas dentro de esferas. Porque nós podemos ver o Reino Doce, lá do segundo episódio. E no meio de tantas aventuras, nós podemos ver uma aventura onde se passa na neve, no gelo. O Jax fica vendo essa aventura, quando se passam vozes na cabeça dele, mostrando que aquela aventura que ele teve com a Ribbit, também com o Kaufman no gelo, foi muito divertida para ele, então por isso ele bateu aquela foto que nós vimos no início desse episódio. Então a Ragta abre outra área dessa sala do Caim. Então eles todos juntos começam a dar as mãos para sair finalmente daquele circo, menos o Jax, onde ele está muito alvoroço, está com a respiração muito forte. Então eles começam a andar até a suposta saída, até chegar finalmente em outra sala. E nessa sala tem apenas um telão e dois botões, um vermelho e um azul. E eles aqui chegam numa decisão muito difícil, qual botão apertar, se um botão for errado e o outro for o certo. Então a Pomni sugere para o King apertar um botão, mas os outros estão meio confusos, porque o King, já que eles não sabem muito do King, então não acham uma boa ideia. Então começa toda uma discussão, falando que não tem sentido se ali tivesse algum truque ou não. Começa a discussão qual botão apertar para ver qual é a melhor solução. Mas isso acaba não adiantando, por causa que o Jax começa a ter lembranças da sua vida. E todas as lembranças que nós tivemos do Jax, ele está na estrada, ele está dirigindo um carro, dando teorias que o Jax causou um acidente que acabou tirando a vida de uma pessoa, ou então quase tirou a sua vida, ou deixou ele numa situação muito grave. E o curioso é que o Jax teve essas memórias justamente agora, nesse momento, porque ele começa a correr, empurrar todo mundo e acaba apertando o botão vermelho. E quando ele faz isso, nós temos uma surpresa. O Caim aparece falando que aquilo tudo foi uma aventura, dando esperança para eles que teriam uma suposta saída daquele circo, depois destruindo tudo isso por completo. E o pior, que o Jax tinha razão, e começa a coringar ainda mais, rindo feito um lunático. E aquilo foi o final bom para eles continuarem no circo digital. E a Agatha até pergunta o que teria acontecido se apertasse outro botão. Praticamente eles iam para o reino dos camarões, onde a bolha escolheu isso. E aqui confirma aquela teoria onde o Caim sim é capaz de manipular a mente deles, como esse como idiota, a questão do vegano. Ele pode sim manipular a mente dos personagens como ele quiser. Mas o Caim acaba ficando desesperado, fala que ele pode fazer certas coisas, mas para por aí, porque se fizer bem mais coisas, pode acabar ruim. E o King só tem informação muito importante. Squad, o primeiro a se abstrair, mostrando que outra teoria também se confirmou, que é por causa do Caim que se abstrai. Quando o Caim mexe muito na cabeça de algum personagem, ele acaba se abstraindo. Não é à toa que as pinturas na parede, onde nós vemos o Caim correndo atrás do Kaufman, mostrando que sim, desde o início era por causa da manipulação mental
que se abstraiam. E isso mostra que o Jax tá se abstraindo sim, já que o Caim mexeu na cabeça dele para dar informações da aventura, também mexeu com ele para transformar ele em vegano. E nesse episódio mesmo, nós vemos o Jax começando a se abstrair, por causa das manipulações mentais do Caim. E até mesmo pode ser que eles não lembrem dos próprios nomes por causa do Caim, que está manipulando a cabeça deles. Mas o Caim tá vendo que ele está sendo botado contra a parede, sai de lá e dá um presente para eles. E o episódio acaba desse jeito, no seco. Depois dessa quebra de esperança, por causa que eles descobriram que tinha uma suposta saída, eles podiam sair daquele circo onde aparece que nada disso era real, para depois arrancar com muita violência. Mas como eu disse no começo desse vídeo, o Caim não entende sentimentos. Ele não entende sentimento de dor e sofrimento. Ele não sabe, ao fazer isso, causou muita dor nos personagens. Mesmo eles não sentindo dor física, eles ainda sentem a dor emocional. E a dor de ter esperança e depois ser tirada, que você nunca teve oportunidade de escolha e tudo foi planejado para aquilo acontecer, é uma sensação horrível, mostrando que você não tem controle de nada e tudo a esperança é falsa. Não existe saída e aquilo é seu destino, ficar preso naquele mundo que você tanto odeia para sempre, sem poder fazer nada, e as esperanças que dá para vocês são todas falsas. Uma dor extremamente grande que o Anhar nunca seria capaz de compreender. Então, amigos, se preparem para uma chuva de teorias, porque se fosse para falar do episódio e também das teorias, tudo que tá mostrando, os easter eggs, esse vídeo aqui teria mais de 2 horas, porque teve muita coisa nesse episódio. Mesmo que tenha acabado seco, dá para nós tirar muita coisa importante. E Digital Circle tá sendo uma série muito boa, muito surpreendente. Cada episódio consegue surpreender nós cada vez mais. Eu achava que seria um simples episódio de praia, mas eu acabei com outro trauma cinematográfico. Fazer o que? Acontece. Mas aí, eu quero saber mais a sua opinião, o que você achou desse episódio. Achou bom, achou ruim? Você ainda tá em choque? Você ainda tá processando tudo isso que aconteceu? Comente aí, porque sua opinião é muito importante. Tão importante quanto as coisas que eu comento aqui nesse canal.